Então, pessoal, estamos há alguns dias com esse Civic híbrido 2024/2025. Confesso para vocês que esse foi um dos melhores carros que eu já peguei, tá, para dirigir. Tanto pelo conforto, tanto pela mecânica. É um carro que os detalhes de acabamento encantam todos os que entraram nesse carro, né, para viajar, como eu precisei pegar a estrada, para estar dentro da cidade. Inclusive rodei mais de 300 quilômetros aí, quase 500 quilômetros na verdade, e eu não senti cansaço em momento nenhum, né, devido a esses acabamentos desses bancos. Inclusive para quem vai atrás do mesmo jeito, né, o carro, ele, além disso, responde muito bem, são mais de 200 cavalos aqui. Uma questão interessante é que esse carro ele tem 12 alto-falantes aqui da Bose, espalhados pelo veículo, né? E esses alto-falantes, eles são sensacionais, eles funcionam muito bem. Ele tem uma tecnologia, inclusive, de evitar ruídos externos. Ele é um carro já muito bom. Ele já tem um acabamento diferenciado, né? E realmente você escuta pouco ruído externo. Mas ele tem uma tecnologia, através desses 12 alto-falantes, que eles produzem um som, um movimento, a fim de evitar que os ruídos externos, né, venham para a cabine do carro. Então isso é muito bacana. Realmente você não sente que o carro tá ligado, né? Sendo que é um motor elétrico. O motor a combustão desse carro ele serve apenas para alimentar as baterias. Então a Honda pensou até nisso. Pensou nesses detalhes que fazem total diferença, né? Então vamos para os detalhes internos. Ó, a qualidade desse carro é impecável. É impecável. De fato, a Honda aumentou um pouco o preço, mas em compensação trouxe muita sofisticação para esse carro, tá? Veja só. Aqui a gente tem detalhes em black piano, nessa ponta aqui da porta, tá? Inclusive em todas as portas tem esse detalhe black piano, ó. Inclusive na porta do passageiro também, nas duas. Daqui da frente até a outra ponta, descendo aqui na regulagem do ar-condicionado. Aqui não foi black piano, é um material inclusive, ó. Um material que tem um desenhozinho, um acabamento. Eu até prefiro assim, porque eu tenho um carro lá em casa que aqui é black piano e acaba que nesse console a gente mexe tanto que acaba arranhando fácil. Então dessa maneira a Honda preferiu não colocar e eu acho que isso foi um acerto. Regulagem, os vidros elétricos, regulagem do retrovisor. Que nós temos essas regulagens aqui também. A abertura do porta-malas é aqui do lado, ó. Abertura do porta-malas. Nós temos aqui ajuste de iluminação do brilho, ó, da multimídia e do painel. Aqui nós temos um volante muito bem acabado em couro, né? Faróis de acendimento automático, bem como também do limpador automática também. Aqui a gente configura a rádio. Aqui a gente configura o Honda Sense, onde a gente tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo. A gente tem o reconhecimento de faixas para manter o carro na faixa. E além disso, o ACC ele cuida de frear quando está perto de algum veículo. E tem frenagem também automática, né? Quando se aproxima de algum veículo. Esse é o painel nesse canto aqui. A quantidade de bateria que tem, de carga, né? De energia que tem na bateria. Desse lado esquerdo. Do lado direito é a questão do combustível, né? Ele faz a administração autônoma, né? De forma que sempre vai privilegiar o consumo melhor para o veículo. Então ele faz esse ajuste do modo elétrico, híbrido automaticamente, né? E a bateria ali, ela recarrega a cada freada que a gente dá no trânsito. Vou mostrar para vocês já já como que funciona esse sistema, tá? Aqui a gente consegue, inclusive, ó, regular, ó, do lado direito do painel e aqui do lado esquerdo. Nós temos aqui uma multimídia que poderia ser melhor essa multimídia, né? iOS e Android Auto sem fio, ar-condicionado digital de 2 zonas, mas o ar-condicionado, ó, lembra muito o HRV e o ZRV também, tá? Eu achei muito bonito esse detalhe de saída do ar-condicionado aqui, ó.
Muito bonito isso aqui. A gente consegue ajustar. Nós temos a marcha do veículo, né? Carregador por indução que funciona muito bem. Geralmente dos carros eles falham um pouco, mas desse carro eu gostei muito. Temos aqui duas tomadas 12 volts. Nós temos aqui o tipo de condução que você quer ter no veículo. Ó. A gente está no econômico, mas se eu colocar para baixo, ó, eu escolho o modo normal e para cima o modo Sport, onde ele vai aí inclusive simular nos sons aqui a troca de marcha, mesmo o carro não tendo nenhuma marcha nesse carro, ele não tem uma caixa de marcha, mas os 12 alto-falantes da Bose vão trabalhar em sinergia, né, para simular essa troca de velocidades. Então isso eu achei bacana. Freio de estacionamento eletrônico, brake hold, que já é presente no Honda desde a versão antiga do HR-V. Eu acho isso um acerto. Olha só, porta-luvas ele desce, tem iluminação. Um dos pontos positivos também é esse acabamento, ó, claro, né? O Civic, quando você compra um modelo na cor branca, ele vem com esse acabamento premium aqui, né? Dos bancos claros. E sinceramente, gente, é muito confortável esse carro. Rodamos aí, quase 2.000 km. Eu rodei com esse carro, né? Eu rodei também, viajei com minha família, com minha esposa e minha filha. E a impressão que dá é que o carro ele não cansa. Que o carro ele é confortável, como se você estivesse sentado num colchão. Por mais que a gente passe pelas ruas esburacadas, né, do Brasil, mas o carro ele passa uma sensação de muito conforto. Realmente o carro é um absurdo, inclusive até de ruído interno. A gente sabe que as ruas do Brasil não são fáceis para andar, mas a suspensão independente nas 4 rodas desse veículo, elas saíram muito bem. Aqui nós temos um retrovisor fotocrômico e ainda nós temos aqui um porta-óculos, luzes de cortesia para o motorista e o passageiro, e temos aqui a abertura do teto solar, que é feita aqui nessa chavinha aqui, ó. A gente consegue abrir e fechar em apenas um comando, tá? Esse é o espaço para quem vai no banco de trás. Desculpem a sujeira, tá? Acabei de chegar de viagem, ó. A gente tem saída aqui, 2 saídas 12 volts, luz aqui também de cortesia para quem vai aqui atrás. O banco ele é muito bem acabado, gente, muito bem acabado mesmo. Veja só, o tecido, a textura. E olha só, eu tenho 1,90 m e olha a distância que ainda sobra para quem vai aqui atrás. Um absurdo a distância. Então o espaço interno desse carro ele é muito bom. Ele tem 4 centímetros a mais do que da antiga versão, né, do Civic em entre-eixos. Isso fez o carro ficar muito maior e muito mais confortável, tá? Essa é a chave do veículo, onde você consegue travar, destravar, abrir o porta-malas e ligar o carro. Inclusive o porta-malas, ó, se eu segurar aqui, ele abre de forma automática. Temos 595 litros aqui de porta-malas. O pneu reserva aqui. E além disso, nós temos a função de ligar o veículo. Como é que funciona? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Você tem que apertar 3 vezes aqui o botão de travar o veículo. 1, 2, 3. E segurar o botão de ligar. O carro ele automaticamente vai ligar, ó. Você pode ver que o painel já ligou. O motor, por mais que não tenha muito ruído, mas dá para ouvir um pouco. Ele já programa o ar-condicionado para gelar. Olha só. O ar-condicionado, ó, já está gelando. Foi uma das funções que eu mais gostei nesse carro também. Apesar do Civic ser conhecido por ser um carro baixo, mas eu particularmente gostei muito. Não tive dificuldade em passar em obstáculos, nem em quebra-molas e nem em buracos. O carro ele não arrastou em nenhum outro canto, tá? Ele agiu aí de uma maneira muito boa. Não tive nenhum problema em relação a isso. Ele tem sensores, ó, tanto dianteiro também, como sensores traseiros. Agora você vai ver o acionamento automático do farol. Veja só. Bastante preciso também, ó. Já ligou, inclusive.
bastante preciso. É bem dinâmico. Essa gravurazinha aqui do Civic aqui no meio, ó, eu aperto no freio, ó, ele aparece também ali apertado no freio, eu acelero, a luzinha ali de freio ela não funciona mais. Esse é o painel. Essa é a visão noturna dele. Você tem aqui um farol Full LED, tanto de milha como também o farol principal. Bem como também o conjunto de lanternas traseiras. Olha só, o carro é extremamente silencioso. Eu vou pisar só para vocês verem aqui, ó. Ó, na subida, tá? Olha só. Olha só, eu nem pisei tudo, tá? Só para vocês terem ideia desse motor aqui, de mais de 200 cavalos de potência. Realmente é diferenciado, tá? Nós estamos aqui na BR gravando, né, o conteúdo com o Civic híbrido. Na tranquilidade aqui, tá? Na tranquilidade. Esse modo aqui é um modo Eco. Eu vou mudar para o modo Sport. Nós estamos com um trânsitozinho um pouco severo. Talvez não vai dar para acelerar bem, tá? Mas mudei para o modo Sport aqui para vocês sentirem um pouco, tá? Vou pisar um pouquinho. Vocês já sentiram aí que apenas um toque na aceleração. Não posso correr muito porque o trânsito está um pouco intenso, mas apenas um toque leve, o carro ele já respondeu muito bem. Inclusive, eu não sei se vocês notaram, fez um barulho como se estivesse trocando de marcha. Só que esse carro ele não tem a caixa de marcha, né? A caixa de câmbio. É apenas uma programação que os 12 alto-falantes da Bose espalhados pelo veículo, ele faz essa simulação de troca de marchas, mesmo o carro não tendo nenhuma caixa de câmbio, né, no veículo. Ele não tem marcha. Então é para dar um pouco mais de esportividade, tá? Vamos pisar mais um pouquinho. Ele responde muito bem, tá? As puxadas desse carro realmente funcionam muito bem. Viajei com esse carro, não tive nenhum problema em relação à ultrapassagem, em relação à potência do veículo mesmo, não tive, tá? Vou dizer o único ponto negativo, que não é negativo, porque no Brasil a gente não tem precisão andar acima de 180 km por hora, é fato. Mas esse carro ele tem realmente um limitador de velocidade, que quando chega a 180 km por hora, né, ele não consegue mais aumentar a velocidade. Uma das tecnologias também legal desse carro, ó, é a ativação aqui do sensor de faixa. Como a gente está fora da BR, não vai dar para ver bem, tá? Mas, ó, ele ativa o sensor de faixa e aqui a gente tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo, que você vai ver agora funcionando no vídeo a seguir. Eu vou ativar o Honda Sense aqui na prática, tá? Nesse botão aqui você aciona o ACC do veículo, ó, e você consegue aí fazer o limitador de velocidade. Então, ele vai estar aqui andando, ó, em 30 km por hora. Eu consigo aumentar a velocidade aqui, ó, para mais. E aqui eu vou colocar a 40 km por hora, tá? Você pode ver, ó, que ele vai identificando ali na frente um carro, então ele já vai freando. Eu não tô acelerando, meu pé tá fora, ó. Meu pé tá totalmente fora. E ele vai identificando os veículos que passam ao redor. Ó, a moto aparecendo ali, ó. Você vai ver que ele vai frear agora de maneira automática, ó. Vai chegar, ó, freando. Não tô freando o veículo, tá? O carro ele está freando sozinho no semáforo, ó. Porque identificou que tem veículos parados na frente, tá vendo, ó? Então o carro ele freou sozinho. Esse é o Honda Sense ativo aqui, tá? Ou seja, o carro ele acelera e freia de maneira automática, de acordo com a aceleração que você escolher, de acordo com o piloto automático, né, e a velocidade que você escolheu. E aqui ele mantém o carro na faixa. Por
Por que o Civic híbrido é a melhor opção, né, para quem quer um carro híbrido para a cidade? Olha só, a gente está parado no trânsito aqui e o modo elétrico está ativado. Isso faz com que o carro ele economize muito mais combustível, fazendo dentro da cidade uma autonomia de mais de 20 km com litro, em trânsito intenso, né? E no dia a dia das grandes cidades, né, que tem um trânsito muito forte, né? Muito congestionado. Então a gente consegue ter uma economia muito grande através desse tipo de híbrido, né? Que é um híbrido que não é plug-in, mas que faz uma gestão eficiente da bateria e da carga que vai utilizar, dependendo da situação do trânsito da cidade. Falando sobre consumo desse carro, eu consegui já fazer na cidade 23 km com litro de gasolina. Na BR eu fiz 2 consumos, tá? O primeiro consumo foi pisando fundo nesse carro. Ele tem um limitador de velocidade a 180 km por hora. Não sei por que tem esse limitador, não era para ter, porque o carro ele pede muito mais velocidade. Mas eu fiz uma viagem rápida para testar realmente, né, essa velocidade máxima, que funcionou muito bem. Utilizando, né, pisando mesmo, entre 150, 160 e até 180 km por hora, esse carro fez 19 km com litro, na média, tá? Isso eu tô falando na média de 120 km que eu andei. Agora, na viagem que eu fiz andando a 110, 120, no máximo 130, eu consegui fazer 20 km com litro de gasolina. De gasolina porque esse carro só pode ser abastecido por gasolina e ele está sob um motor, né, de injeção direta, mas lembrando, é um consumo que é convertido em energia. Então o carro ele é extremamente econômico, como eu falei para vocês. Ele faz de 0 a 100 em 7 segundos, exatamente igual ao que a BMW 320i consegue fazer hoje. E o consumo dele é um consumo melhor do que um Kwid. Então, de consumo, esse carro ele está totalmente aprovado, né? Consumo, conforto. Concorrentes desse carro, nós temos o Audi A3, que tem um híbrido leve também no motor. O Audi A3 ele está saindo a R$289 mil na data de hoje. E temos também o Jetta 350 TSI, que na data de hoje está saindo a R$250 mil. São os 2 grandes concorrentes desse Civic híbrido agora, né? Não digo que o Corolla híbrido é concorrente, porque o Civic agora está numa categoria superior do Corolla, né? Aqui a gente consegue ter um diferencial muito alto em relação a preço e também qualidade, tá? De tecnologia. O Corolla híbrido não tem o que realmente o Civic híbrido oferta, tá? Por isso que esses 2 concorrentes citados, eles realmente fazem jus à concorrência desse carro. Então, de parâmetro final, galera, é um carro que me surpreendeu muito pela tecnologia, pelo acabamento primo, né? Pelo conforto, por tudo que ele oferta hoje, né? E 265 mil, acredito que vale, tá? Vale pela consolidação que a marca já tem no Brasil. Então o carro ele entrega muito pelos 265 mil reais, fora o conforto e toda a tecnologia que a Honda realmente empenhou nesse carro. Então, no quesito final, tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Talvez o ponto negativo também seja o preço de 265 mil reais, mas tem seus luxos, tá? Ao meu ver, vale a pedida, tá? Vale a pedida. É isso, galera. Siga o nosso canal, se inscreva, porque a gente sempre está gravando conteúdo referente a esses carros, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações.